Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar da Santa Missa, aqui na Basílica Santuário, a casa de nossa mãe, a Rainha da Amazônia. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso portal nazaré10.com.br. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e também abençoe toda a sua família, que os projetos que você vai desenvolver no decorrer deste dia, todos possam ser realizados segundo a vontade de Deus, pela intercessão materna de nossa querida mãe, a Virgem de Nazaré. Contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, certa vez, um senhor que só tinha um filho e que acabara de ficar viúvo, ele foi morar com o seu filho, que era casado. E lá naquela casa morava ele, o filho, a esposa do filho e o filhinho do casal de 5 anos. Porém, aquele senhor, por causa do peso dos anos de vida, por causa do peso da idade, ele não conseguia manter nas mãos o copo, o talher, o prato. Então, sempre quando ele ia tomar as refeições com o filho, a nora e o neto, muitas das vezes ele fazia muita bagunça na mesa, deixando cair os talheres. E aquilo, de certa forma, incomodava tanto o filho e a nora. Um belo dia, os dois tiveram a ideia. Eles colocaram a mesa na copa, separado dos dois, e compraram pratos, talheres e copos de madeira para que aquele senhor pudesse utilizar. Então, a partir daquele dia, durante as refeições, aquele senhor não tomava mais
as refeições com o filho, a nora e o netinho. Ele ficava numa mesa à parte. E muitas das vezes se notava em seus olhos algumas lágrimas caindo. Um belo dia, o marido e a esposa sentiram falta do menino e foram procurá-lo. Para a surpresa dos dois, ele estava lá no fundo do quintal, mexendo com algumas madeiras e algumas ferramentas. Então os dois perguntaram: meu filho, o que você está fazendo com estas madeiras e estas ferramentas? E o menino, olhando para os dois, respondeu: eu estou construindo pratos, copos e talheres para vocês dois. Afinal, chegará um dia que vocês também ficarão idosos e vão morar comigo e vão precisar utilizar estes talheres. Então o pai e a mãe engoliram seco e perceberam o que estavam fazendo com aquele pobre homem. E a partir daquele dia, eles trouxeram de novo para a mesa aquele senhor, e eles não se importavam mais quando ele deixava mantimentos cair à mesa, prato cair do chão, copos cair ao chão, também talheres. Eles aprenderam uma grande lição: o que é ser solidário com aqueles que mais necessitam, principalmente aqueles que são membros de nossa família. Solidariedade, eis aí o que nos ensina a liturgia da palavra proposta para esta quinta-feira da 7ª semana do tempo comum. São Tiago, ele que no seu texto, na sua carta e na primeira leitura de hoje, ele fala do apego às coisas materiais, e ele mostra que as coisas materiais, elas são devoradas com o tempo, tanto a roupa, quanto as joias, as pedras preciosas. São Tiago chama atenção dos seus ouvintes de seu tempo, mas também dos ouvintes de nosso tempo, que nós devemos depositar a nossa confiança nas coisas de Deus. Como nos ensina o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses 3:2, aspirai às coisas do alto, às coisas de Deus, não às coisas de baixo, às coisas da terra. E aspirar às coisas de Deus é ser solidário com o nosso próximo, principalmente aqueles que mais necessitam de nossa ajuda. Nós devemos olhar ao nosso redor, meu irmão, minha irmã, e observar quantas pessoas necessitam de nossa ajuda, mas não somente ajuda material, mas também ajuda espiritual. Uma palavra amiga, o colocar os ouvidos atentos para escutar aquilo que o nosso irmão e a nossa irmã desejam partilhar conosco, sorrir com aqueles que estão sorrindo, sofrer com aqueles que estão sofrendo, ser solidários com aqueles que necessitam de nossa ajuda, a começar pelos membros de nossa família. E é justamente o ser solidário que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala no Santo Evangelho de hoje. Jesus, ele continua conversando com seus apóstolos, pois no texto de ontem, 2 deles queriam ocupar os primeiros lugares. E Jesus, ele ensina uma grande coisa para eles, mas também para nós: o ser solidário com aqueles que necessitam. E Jesus chama atenção sobre o escandalizar os pequeninos, ou seja, levar aquelas pessoas que estão passando por alguma provação a cometer o pecado, a explorar estas pessoas, a brincar com os sentimentos destas pessoas. Pessoas que estão desesperadas,
pessoas que estão passando por tribulações, provações, e nós sabemos que tem muita gente de má fé que aproveitam destas situações para poder usurpar os bens materiais das pessoas que estão passando por alguma dificuldade espiritual. E Jesus chama a atenção dos seus apóstolos para este perigo. Por isso que Jesus vai citar aí o olho, o pé e a mão. E ele vai dizer que se o olho, o pé e a mão te leva a pecar, é melhor que você o corte e o jogue fora, para que esses membros não te levem para o inferno. Porém, nós devemos olhar para esta orientação de Jesus, não no sentido literal da palavra, mas com olhos espirituais, com olhos teológicos. Quando Jesus fala do olho, ele está falando do quê? Da cobiça. Pois o olho cobiça, os pés conduz até aquele objeto que está sendo cobiçado, e as mãos agarra aquilo que se cobiçou. Portanto, Jesus fala para os seus apóstolos de seu tempo, mas também para os discípulos de nosso tempo, cada um de nós. Nós precisamos extirpar na raiz tudo aquilo que nos leva a pecar, mas também que leva o nosso semelhante a pecar. Os nossos desejos, as nossas ambições, o querer levar vantagem em tudo. Nós nunca devemos esquecer, meu irmão, minha irmã, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que cada um de nós se preocupe com o ser e deixe de lado o ter, o poder e o prazer, pois o ter, o poder e o prazer vai nos levar ao inferno. E o ser, por sua vez, é aquele que vai nos conduzir ao céu. E por fim, Jesus fala da importância do sal. Aqui nós lembramos do nosso batismo, pois no dia do nosso batismo nós recebemos uma pitadinha de sal na língua. Por que isto? Porque o sal, ele produz a sede. O receber o sal na língua no dia do nosso batismo significa que nós devemos ter sede de Deus, sede das coisas espirituais. Veja que quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer para a samaritana: tenho sede. Depois, no alto da cruz, lá no capítulo 19 também do Evangelho de São João, Jesus vai dizer: tenho sede. A sede que Jesus tem é a sede de nossa fé. E Ele quer também que nós tenhamos a sede de seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Por fim, o sal, ele dá um outro sabor ao alimento, desde que ele seja administrado corretamente. Pois quando há pouco sal, nós percebemos a ausência dele. E quando há muito sal, nós percebemos a presença dele. Portanto, não muito e nem pouco sal, mas na medida exata, para que possamos dar assim tempero, gosto na vida das pessoas. Utilizar o sal que há em nós para produzir um novo sabor na nossa vida e na vida do nosso semelhante. E o produzir um novo sabor na vida, na nossa vida e na vida do nosso semelhante, é o ser solidário para com aquele e aquela que tanto necessita da nossa ajuda. Portanto, meu irmão, minha irmã, a liturgia da palavra de hoje deixa este recado para cada um de nós, para que sejamos solidários, pois a nossa solidariedade para com o nosso semelhante, ela também será revertida para cada um de nós. E assim, nós vamos construindo a nossa casa lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.